sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de renda variável, onde nós estamos abordando tudo o que você precisa saber antes de começar a investir em bolsa de valores. Na primeira aula a gente viu quais são os produtos disponíveis na bolsa, nós entendemos quais são as instituições importantes envolvidas nesse processo, o papel da corretora, o papel da bolsa de valores. E nessa segunda aula nós vamos conversar sobre as operações que você pode fazer para ganhar dinheiro. Se você assistiu a primeira aula, você lembra de duas que eu já falei. Nós temos a operação ou método de investimento chamado buy and hold, quando você compra pensando em vender mais caro lá na frente, no longo prazo. E nós temos também aquela estratégia de dividendos, quando você compra pensando em participar dos lucros da empresa sem ter a menor intenção de vender, de forma a criar uma renda passiva. Inclusive, a gente até falou que isso pode ser feito em ações, quanto isso também pode ser feito em fundos imobiliários. Mas a verdade é que existem muitas outras formas de ganhar dinheiro na bolsa, e são essas formas que a gente vai trabalhar hoje. A primeira, além do que a gente já viu, na linha do próprio buy and hold, a gente vai discutir o que é o day trade. Então, a primeira operação na linha do buy and hold que nós vamos aprender hoje chama-se day trade. Que na verdade não é nem só uma operação de investimento, quanto tem virado de fato uma profissão de hoje no Brasil. É muito comum encontrar pessoas que vivem de day trade ou que buscam ter de fato essa atuação como sua fonte principal de renda. E o que é o day trade? Basicamente, o day trade é toda operação que você abre e fecha no mesmo dia. Então, day trade é comprar e vender ações da Petro no mesmo dia, ou ações do Banco Itaú, ou até outros ativos como contratos de mini índice e mini dólar, que são os ativos mais negociados nessa modalidade. Então, quando você quer ganhar dinheiro rápido, através da especulação, o day trade é o caminho ideal, é a sua estratégia que deve ser utilizada. Porém, existe uma segunda operação, uma segunda estratégia meio parecida com o day trade, ou seja, ainda é uma especulação, ainda é para quem quer ganhar dinheiro rápido, mas que não necessariamente vai se encerrar no mesmo dia. Essa operação é o swing trade, é uma operação que você abre e fecha em poucos dias de diferença. Então, enquanto no day trade eu compro e vendo no mesmo dia, ou eu vendo e compro no mesmo dia, a gente já vai ver isso mais para frente, ver que é possível. No swing trade eu faço isso com dias de intervalo. Então, eu compro uma ação, já sei o quanto eu quero que ela atinja para eu vender, e eu vou ficar carregando essa posição por 2 ou 3 dias diferentes. Tanto o day trade quanto o swing trade são operações utilizadas por esses profissionais que querem viver de investimentos na prática, através do giro desse capital, através da especulação. Não é necessariamente um investimento feito na empresa, nos fundamentos da empresa ou para receber dividendos da empresa. É uma arbitragem, é uma operação que busca ganhar, capturar lucro negociando esses ativos em pouco tempo. Porém, na sequência nós temos o famoso buy and hold, como eu já comecei falando, como eu já falei na última aula, que é quando você compra sem necessariamente ter um preço-alvo ou um determinado prazo estipulado, você compra uma ação, enquanto essa empresa fizer sentido para você, você mantém. Na sequência, nós temos o buy and hold com ênfase em dividendos, que é quando você compra uma ação com base na política de distribuição de lucros, e quando isso muda, você se desfaz. Um exemplo muito interessante é a própria Petrobras. Ela ficou praticamente entre a maior empresa pagadora de dividendos do ano de 2022 do mundo. Esse ano já anunciou um mega dividendo essa semana, porém, já está sinalizado pela nova direção de que isso vai mudar. Então, para a pessoa que comprou Petrobras para ganhar com uma distribuição de dividendos, já está ciente de que a partir de alguns meses isso já não faz mais sentido, porque o novo governo vai mudar essa política de distribuição. Então, vai ser a hora de vender essa ação e procurar uma outra ação que tenha uma política de dividendos interessante, ou seja, que pegue parte dos seus lucros e devolva ao acionista, ao invés de reutilizar esses lucros em investimento na própria empresa. Muito bem, essas são as mais comuns. Você com certeza já ouviu falar de day trade em algum lugar, ou swing trade, ou dividendos, todo mundo conhece o Luiz Barsi. Isso já está bem ventilado no mercado. O que pouca gente sabe é que existem várias outras formas que você não só pode usar para operar em renda variável, para operar na bolsa, quanto você pode usar para diversificar a sua fonte de lucro,
que é o que nós vamos ver agora. A primeira é uma operação chamada long and short. O que significa isso? Basicamente, long and short significa comprar e vender ao mesmo tempo. Então, no long and short, eu compro a ação A e vendo a ação B ao mesmo tempo. Ah, mas eu preciso ter a ação B para vender? Não, foi o que eu falei agora. Você pode vender uma ação sem ter e recomprar ela lá na frente. Para a gente entender basicamente por que disso. Por que eu compro uma ação? Porque eu acho que o preço dela vai subir. Então, se eu acho que tal ação vai cair, o que eu posso fazer? Vender essa ação. Se eu sei que a ação A vai cair, está numa tendência de baixa pelo gráfico, ou notícias ruins sobre ela e vai despencar de preço, eu posso vender essa ação hoje e recomprá-la daqui 1, 2, 3, 10 dias e zerar a minha operação. Então a bolsa me permite vender algo que eu não tenho, desde que em determinado momento eu recompre e encerre a operação. Como isso é possível? Como a gente pode vender uma ação que a gente não tem e não dá falha no sistema? Existe um sistema da bolsa chamado BTC, que é onde eu alugo ações que eu quero vender, como se fosse um apartamento. O investidor X tem uma ação do banco A que ele não pensa em se desfazer porque ele gosta muito do banco, ele não vai vender essa ação tão cedo. Então ela está parada na carteira dele. Não está rendendo nada para ele em reais, só os dividendos normais. Aí eu chego para ele e falo, investidor X, me alugue essas ações, me empreste essas ações para que eu possa vendê-la no curto prazo e daqui a um mês eu recompro e te devolvo. Ele vai falar, ok, eu vou alugar para você, mas em troca eu quero uma taxa de aluguel. Então a gente vai pactuar, negociar um percentual de taxa que eu vou pagar para ele, vou pegar as ações dele, vou vender na bolsa como se fossem minhas, vou fazer minha operação, quando eu achar que já está bom o suficiente, eu compro de volta, devolvo para ele e encerro o contrato de aluguel. Então, por conta desse sistema de aluguel chamado BTC, eu consigo entrar numa operação chamada long short, onde eu compro a ação A e vendo a ação B mesmo sem tê-la, e administro essas duas operações em paralelo. Por que isso é importante? Cenário A. Se as duas ações subirem, mas se a ação que eu comprei subir mais do que a ação que eu vendi, mesmo tendo prejuízo nessa venda, eu tenho lucro no geral, porque essa operação também subiu. Eu comprei, subiu, vendi, subiu, prejuízo aqui, lucro aqui, se o lucro aqui é maior, legal, saí no positivo. Cenário B. Comprei a ação A, vendi a ação B. As duas caíram. Se a que eu vendi cair mais do que a que eu comprei, continuo com um saldo positivo. E o cenário C, que é o melhor dos mundos, a ação que eu comprei vai subir, a ação que eu vendi vai cair e eu vou ganhar nas duas pontas. E o mais interessante é que para você montar essa estratégia na sua corretora, a única coisa que vai ser exigida é uma margem de garantia. É um valor que fica em custódia, em garantia mesmo, como se fosse um depósito calção de um aluguel de um imóvel, que é para a gente ter a segurança, a gente é corretora, de que você vai ter condições de liquidar essa operação caso tenha prejuízo. Mas esse dinheiro não precisa ficar parado na conta. Ele pode ser investido num título de renda fixa, conservador, seguro, coberto pelo FGC, que vai ficar rendendo. Então, na verdade, você tem 3 fontes de lucro numa operação só. A ação que você comprou subir. B, a ação que você vendeu cair. E C, o dinheiro que você tem aplicado em renda fixa, que serve como garantia para essa operação, rendendo ali o CDI ou a taxa Selic. Então veja que ao invés de você simplesmente comprar uma ação e esperar ela subir, ou simplesmente vender e esperar ela cair, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, utilizando um investimento em renda fixa para diversificar o seu risco de errar e otimizar o seu lucro. Então é uma operação incrível, simples de fazer, apesar de parecer muito complexa, na prática é muito fácil, e que vai te rentabilizar muito mais do que uma simples compra ou venda de ações. Essa é uma das operações que existe, que a gente consegue fazer e que é legal. Uma segunda operação interessante que também pouca gente conhece é uma chamada compra a termo. Eu acho que a empresa da ação A vai subir, mas o meu dinheiro está investido em renda fixa e eu não quero sacar. O que eu posso fazer? Eu pego um empréstimo no mercado, compro essa ação com esse dinheiro emprestado e carrego por um período X. E no final da operação, essa ação é vendida, eu devolvo o dinheiro, o capital que eu tenho emprestado para o outro investidor e fico com lucro. O que eu preciso ter para fazer essa operação na corretora?
margem de garantia. De novo, tem a minha renda fixa que está aplicada, rendendo lá taxa Selic, 13% ao ano, muito bom. Eu coloco isso em garantia do tipo, olha, se eu não pagar, ou se a ação que eu comprar cair e eu tomar um prejuízo, fica tranquilo que eu tenho uma renda fixa que vai cobrir, então não vou dar calote, mas eu quero comprar uma ação e não quero sacar. Beleza, você liga na corretora e fala, quero comprar uma ação tal a termo para 30 dias. Essas operações elas têm prazos estipulados. Beleza, a mesa vai entrar em contato com uma figura que nós chamamos de doador de termo, que é basicamente o cara que financia essa operação com você, vai fazer a operação e vai te entregar essa informação de que você vendeu. Quando encerrar, você recompra. Se você recomprar acima do preço de entrada, você fica com o lucro e devolve o valor para o doador. O que o doador ganha? Juros também. Então, para ilustrar, se a ação A está custando R$10 e o doador quer uma taxa de 1%, você vai pagar R$10,10 na ação. A gente compra 10, aplica o custo de 10 centavos e o seu preço de fato naquela ação passa a ser R$10,10. Se você vender ela por R$11, você ganha 90 centavos. Então, quando você vender a 11, 90 centavos é para sua conta e os R$10,10 voltam para o doador. Ou seja, também é uma forma de investir em ações mais simples, você compra esperando que ela suba, mas você não precisa disponibilizar 100% do seu capital. Você pode deixar ele rendendo na renda fixa e, em paralelo, fazer essa operação. Significa que você diminui o seu risco de errar e otimiza o seu lucro, porque se você acertar na operação, você ganhou duas vezes. Ganhou na compra e venda da ação e ganhou a taxa da renda fixa. Então também é uma segunda operação pouco comum, pouca gente ainda faz, até porque não existe tanto conteúdo sobre isso aí no mercado, por isso que esse curso nasceu, para poder instruir vocês de outros mundos que não só o day trade ou só a compra e venda de ações, mas é uma operação muito legal, faz muito sentido fazer e que a gente também sugere bastante aos nossos clientes. Então nós já falamos sobre day trade, comprar e vender no mesmo dia, ou vender e comprar no mesmo dia. A gente já falou sobre swing trade, buy and hold com ênfase em dividendos, long and short e compra a termo. São todas operações que fazem muito sentido para cada cenário, para cada perfil de investidor, dá para usar. Existe uma terceira estrutura, digamos assim, que não seria bem uma terceira classe de ativos, mas é uma combinação. Que é o quê? É o que a gente chama de operação estruturada. Quando eu uso ações e opções. De uma forma resumida, uma opção de ação é um contrato onde eu adquiro o direito de negociar uma ação. Parece confuso, mas é mais simples do que isso. Se eu compro uma opção de compra, quer dizer que eu adquiro o direito de comprar uma ação da empresa X numa determinada data a um determinado preço. Na prática, comprei uma opção de compra de Petrobras, que vence daqui a 30 dias, onde eu tenho o direito de comprar a ação da Petrobras daqui a 30 dias por R$30. Eu tenho esse direito. Paguei R$1 nesse direito e daqui a 30 dias eu posso comprar a ação da Petrobras a R$30, independente do custo dela na bolsa. Se no dia desse vencimento, desse contrato, a ação da Petrobras estiver custando R$50, eu posso comprar a 30. Então eu vou comprar a ação da Petro a 30, paguei R$1 hoje nesse direito, significa que a ação da Petrobras me custou R$31 no total, só que ela está sendo negociada nesse momento a 50, então eu lucrei R$19. Da mesma forma, você tem a opção de venda, que tem essa mesma estrutura e a mesma dinâmica de funcionamento, só que na ponta oposta. Quando eu compro uma opção de venda, eu adquiro o direito de vender uma ação numa determinada data a um determinado preço já estabelecido. E a operação estruturada significa comprar uma ação e vender uma opção. E assim eu faço um financiamento. Eu ganho o contrato, a taxa que o comprador dessa opção me pagou para ter o direito de usar a minha ação lá na frente. Então, com isso, com esse financiamento, eu consigo ganhar na valorização da ação que eu tenho e todo mês ir ganhando essa taxinha desse contrato que eu vou emitindo na bolsa, o que nós chamamos de lançamento de opções. Então é mais uma forma de eu remunerar a minha carteira. Eu não preciso comprar e ficar sentado esperando essa ação, essa carteira de ações valorizar. Eu posso ir usando esses outros instrumentos para me rentabilizar mais e para me proteger do risco de queda. Como, por exemplo,
Tenho uma carteira gigantesca de ações, o mercado aparentemente vai passar por uma turbulência, mas eu não quero vender tudo. Eu quero deixar lá, mas eu quero, de certa forma, compensar o prejuízo temporário que eu posso ter numa queda da bolsa. Eu posso comprar as ações, aliás, manter as ações que eu já comprei e vender um contrato de índice futuro. Lembra que eu falei do mini índice do day trade? Ele também serve para isso. Eu também posso usar ele numa operação longa, de forma que se o mercado cair, o preço das minhas ações vão cair, ok, vou ter uma redução no meu patrimônio, mas eu vou ganhar dinheiro na venda desse contrato de índice. Então, uma coisa anula a outra, eu continuo no 0 a 0. Ou eu posso vender o BOVA11. Lembra quando nós falamos do ETF na primeira aula? O BOVA11 é um ETF que procura replicar a variação do índice Ibovespa. Então, eu tenho aqui uma cesta de várias ações que eu estou comprado, o mercado começou a cair, se eu vender o Ibovespa, eu vou ganhar toda essa queda, que eu vendi. Então, eu vou ganhar, vou comprar lá embaixo. Então, eu estou perdendo dinheiro nas ações, mas eu estou ganhando dinheiro no BOVA. Ou seja, outra forma de fazer o que nós chamamos de hedging, ou seja, de segurança, de travar o risco e limitar o prejuízo. Então, essas e outras estruturas, por mais que a gente tenha falado de certa forma meio rápido, parece muito difícil, são mais simples do que parecem e são acessíveis a todos os investidores de pessoa física. Tendo um bom assessor, estando numa boa corretora, você consegue executar esse tipo de operação, sabendo os custos, sabendo quanto vai ganhar, quanto pode perder e, como eu falei, diminuindo o seu risco e ampliando o seu lucro com o mesmo dinheiro, com a mesma carteira. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários ou pode mandar depois por e-mail no suporte, que a gente está aqui à disposição. Eu espero você na próxima aula, onde nós vamos fazer um bate-papo sobre a importância do mercado de bolsa de valores, do mercado de ações e por que você deve investir em ações. Obrigado e até a próxima.